Será que a Marvel vai vacilar mais uma vez? Será que realmente não tem jeito? Finalmente voltou! Loki voltou, meus amigos. O deus da trapaça. Aquele que é o brabo. E ele está de volta, eu digo que ele está de volta. O Loki que a gente conhecia finalmente está voltando. E a gente vai bater um pouquinho do papo por aí pra gente ver o que trouxe de novo essa nova temporada. O que trouxe de novo esse primeiro episódio. A volta do Loki como ele era vai ressuscitar a Marvel aí e a gente vai voltar a ver coisas boas sendo produzidas pela Marvel. Fica com a gente que a gente vai conversar sobre isso. É isso, saiu o primeiro episódio da segunda temporada e tem muita coisa acontecendo. É um episódio totalmente frenético. Se você não tá acompanhando direito o começo do episódio, você fica todo perdido, porque é muita coisa acontecendo. Pra quem não sabe, acontece logo depois de ter acabado a última temporada, então é mais ou menos uma sequência mesmo. Eles partem mais ou menos de onde terminou ali a última temporada. E a gente começa a ver o desenrolar das coisas, quais são as principais questões agora a serem resolvidas nessa segunda temporada. E apesar do nome do episódio se chamar Ouroboros, que vai fazer uma referência à mitologia, né? Não sei se você conhece alguma coisa assim da mitologia, amor. Mas é uma referência mitológica. Eu não vou lembrar agora qual mitologia que é, mas eu sei que ela aparece, esse Ouroboros ele aparece em outros filmes, né? Essa ideia da cobra que está comendo a própria cauda. Ela aparece em Dark, aparece em Fullmetal, várias em outras produções assim, que vai falar sobre viagem no tempo. A gente tem essa questão do Ouroboros aí. E Ouroboros é ninguém mais, ninguém menos que Ke Huy Quan. Ke Huy Quan, pra mim é o nome do episódio. Não sei se pra você assim foi uma coisa assim fantástica, igual foi pra mim, mas ele foi o diferencial do episódio. Se teve alguma coisa que fez diferença nesse episódio, foi o personagem de Ke Huy Quan, que interpretou o tal do Obi, que foi bem divertido mesmo. E apesar do nome do episódio se chamar Ouroboros, mano, eu resolvi apelidar esse episódio com o nome de O Poder da Amizade. A amizade. Mano, porque realmente foi uma demonstração do poder da amizade, né? E eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque a gente vinha ali numa pegada muito macro, uma pegada muito... Mano, universos, realidades se colidindo, e a gente tem um primeiro episódio que vai tratar bem profundamente ali a amizade do Owen Wilson com o Loki. E é uma amizade meio anormal, né, mano? Porque, tipo assim, os caras simplesmente topam fazer um bagulho bizarro. E teve uma parada que eu senti, que eu já vou até comentar, mano, é que aparentemente eles não conseguiram trazer o peso das coisas que eles estavam lidando pra esse episódio. Eles estavam lidando com coisas assim muito pesadas, estavam lidando com coisas muito sérias, muito importantes. Tipo, o destino de várias realidades, sobre podar ou não, sobre continuar tratando a realidade como elas eram tratadas antes ou não, sobre literalmente outras vidas, outros mundos, outros universos nascendo, e isso daí é tratado com uma naturalidade muito, muito rasa. E o fato do Loki ter que quase morrer e o Owen Wilson ter que quase ficar sem pele para eles conseguirem fazer com que o Loki pare de ter aqueles glitches, mano, pra mim eles trataram isso, que eu repito, é uma parada muito séria, muito pesada. Se você for para pensar, é uma parada muito pesada. Eles tratam isso de uma maneira muito leve, só que não leve no sentido bom. Eu acho que poderia ter tratado com a seriedade que tinha. É um assunto assim que eles mereciam ter dado uma atenção mais séria pra isso do que foi dada. Mas assim, pô, não tô condenando o episódio por causa dessa parada, sabe? Eu acho que, no geral, se eu for falar o que eu achei do episódio, e aí pode ficar à vontade pra complementar aqui na discussão. Se eu falar o que eu achei do episódio, primeiramente eu achei que eles mantiveram uma coisa que vinha da primeira temporada de Loki, que é uma mitologia muito concisa. Então, por exemplo,
a gente sabe que, pô, por exemplo, quando eu tava assistindo Invasão Secreta, mano, Invasão Secreta tem muito furo de roteiro, tá ligado? Tem os bagulho que você olha e você fala assim, mano, não faz sentido isso estar acontecendo e fulano não ter percebido. Mas aqui em Loki, eles tratam muito bem, com muito carinho, muitas coisas. E a mitologia concisa é uma delas. Então, todas as coisas têm uma explicação e uma explicação palpável. Não tem nada que você vê a explicação da parada acontecendo ali na sua frente e você fica... mano, isso não me convence. Não, todas as explicações para todos os acontecimentos, eles te convencem. E a mitologia criada ali é uma mitologia muito forte, muito embasada. E você não fica perdido e não desconfia de nada do que está acontecendo. Você confia 100% no que os personagens estão falando, porque eles apresentam uma forma muito forte, muito embasada, como eu já falei. E aí, beleza, né? Não somente Ke Huy Quan, mas devo mencionar que Owen Wilson e Tom Hiddleston, mano, os três estão fantásticos. Eu acho que assim, se tem uma coisa que não se pode falar mal dessa série, nem da primeira temporada, muito menos dessa segunda, pelo menos desse primeiro episódio, é sobre a atuação dos personagens. Mano, o Tom Hiddleston, mano, ele é fenomenal. Não existe uma pessoa melhor para interpretar o Loki do que o Tom Hiddleston. E o Owen Wilson, eu vou confessar pra vocês que quando o Owen Wilson foi cotado para participar da Marvel, eu achei que não ia dar tão certo assim. Mas deu certo. O Owen Wilson está arrebentando. E o Ke Huy Quan foi uma surpresa muito boa. Eu não sabia que ele ia estar. Depois eu fiquei sabendo que já tinha trailer, já tinha coisa anunciando que ele ia estar nessa temporada de Loki, mas eu não estava sabendo que ele ia estar. Na hora que ele apareceu eu falei... olha só, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E é muito doido, porque eu não sei se você percebeu, amor, mas muita coisa que acontece nesse primeiro episódio lembra tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Muita coisa mesmo, lembra tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tanto a ideia de como a viagem no tempo influencia o presente, tanto aqueles glitches que o Loki tem, sabe? Quando ele some, isso lembra muito tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tipo, muito mesmo, mano. E ele trouxe tudo aquilo que foi construído mais ou menos ali naquela mitologia de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E coube muito bem aqui nesse primeiro episódio de Loki. Eu acho que caiu como luva o Ke Huy Quan tá nesse primeiro episódio. Eu achei que foi genial. Porém, aí eu vou ter que fazer um comentário. Apesar de ter tido um bom primeiro episódio, não garante que vai ser uma boa temporada, tá ligado? Não garante que os erros da Marvel vão ser consertados nessa temporada. Nessa temporada de Loki. Porque eu assisti Invasão Secreta, eu gostei do primeiro episódio de Invasão Secreta. Não foi um baita episódio, mas eu confesso que me deu algum tipo de esperança o primeiro episódio. E a gente vê aqui mais ou menos se repetindo, né? Não sei se repete no mesmo nível, na mesma intensidade que Invasão Secreta, porque como eu disse, Invasão Secreta tem muito furo de roteiro. E Loki não tem. Eu pelo menos não encontrei furo de roteiro nesse primeiro episódio de Loki. Porém, a gente ainda não sabe como que vai ser o desenrolar da série. Eu acho que já é um ponto muito interessante eu ter assistido o primeiro episódio e não ter conseguido bater o martelo e falar assim, pô, o tema dessa parada é esse. E é disso que eles vão falar nessa temporada. Por quê? E aí, pô, vou até aproveitar aqui pra talvez isso daqui virar um corte lá pro YouTube, pro Instagram, seja pra onde for. Qual que é o grande problema das últimas produções da Marvel? E isso daí, mano, o Stephen King vai falar sobre escrita criativa, que é quando você tem um tema que vai gerar o seu texto. Se você parte de um tema para você escrever uma história, a sua história não vai ser boa. E foi esse o grande problema da Marvel nas últimas produções. Você tinha histórias vindas do tema. Não era a história que gerava um tema. Você não escrevia uma história sobre um personagem e nessa história saía um tema e você trabalhava esse tema. Não, você tem um tema, eu quero falar sobre essa ideologia. E aí eu vou fazer um filme sobre essa ideologia e vou usar um personagem ali para falar sobre isso. Esse é o grande problema. Independente de qual ideologia que seja, quando a gente parte de um tema para construir uma história, a nossa história já tá fadada ao fracasso. A não ser que você seja um baita de um escritor, coisa que a gente viu que a Marvel não tem muitos, né? Você consegue fazer, mas se você não for esse baita de um escritor,
vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com as outras séries. E o fato da gente ter acompanhado a história do Loki na primeira temporada, onde a gente começa a conversar sobre tempo, sobre realidade, sobre possibilidades de outras coisas acontecerem, sobre quando você começa a abrir a sua mente para que outras coisas possam existir. Eu acho que a primeira temporada tem muito essa pegada de, mano, trabalhar quem que é o Loki, sabe? De trabalhar essa questão mais profunda de quem nós somos, de qual que é a nossa verdadeira identidade, de abrir a nossa mente para outras possibilidades e trabalhar muito a questão do tempo, sobre como o tempo é muito relativo, passado, presente e futuro. E isso se intensifica aqui um pouco nessa segunda temporada, a gente começa a ter uma ideia sobre alguma questão sobre eternidade, sobre algumas discussões mais profundas em relação a tempo, mas você não consegue bater o martelo. Eu, pelo menos, me desculpem, se é possível bater o martelo, me perdoem e coloquem nos comentários, mas eu não consegui bater o martelo sobre qual é o tema dessa segunda temporada de Loki, e eu achei isso fantástico. Tem um futuro muito promissor essa série, ela promete ser uma coisa muito boa, trazer de volta aquela Marvel que a gente tinha de WandaVision, de Loki, até de Falcão e Soldado Invernal. Eu acho que tem muita possibilidade da gente recuperar essa Marvel, que é uma Marvel imediata após o Arco do Infinito. E foi uma Marvel muito boa ali no começo das primeiras séries, foi um investimento muito grande e trabalhou muito bem os personagens que se propôs a trabalhar. E aqui eu vejo que é uma grande possibilidade de ter um futuro muito promissor. Tem possibilidade de trazer novos personagens, de trabalhar novas ideias, agora que a gente está trabalhando um pouco mais com tranquilidade a questão de diversas realidades, é muito possível que se traga outros personagens para essa história, que você consiga apresentar outras versões dos mesmos personagens que a gente já estava acostumado. Então, pode ser que a gente comece a aceitar melhor uma ideia de um novo Homem de Ferro, que a gente comece a aceitar melhor uma ideia de algum outro personagem entrando e substituindo o outro. Então a gente começa a entender melhor, e essa série é um ponto chave para isso. Tipo assim, a impressão que eu tenho é que é a derradeira, sabe? Ou vai ou não vai mais. Ou acerta agora, ou a Marvel vai acertar agora nessa série e vai começar a juntar os cacos de tudo que quebrou. Ou, mano, não sei mesmo. Claro que eu vou estar assistindo sempre que sair alguma coisa, né, pra acompanhar e saber se foi bom. Até porque eu gosto, mano, eu gosto. Não tem jeito, eu vou falar que eu não gosto, é mentira. Mas é justamente pelo fato que eu gosto que eu tenho que criticar quando é ruim, pô. Porque eu quero um bagulho bom. Não faz sentido eu gostar e quando o bagulho é ruim, eu não falo nada. Faz sentido? Não faz, mano. É por isso. E aí, é por isso que eu acho que essa série tem tudo pra consertar e começar a juntar os pedaços aí de tudo que a Marvel quebrou ao longo dos últimos 1 ano e meio. Mais ou menos isso, né? 1 ano e meio. Foi uma produção em massa e é aquilo, né, mano? Quando você produz mais, cai a qualidade. E foi o que aconteceu. Caiu a qualidade com a produção em massa, e aí a gente tem a oportunidade agora de juntar tudo isso e fazer tudo de novo. E fazer acontecer bem. Porque essa temporada, eu acho que é uma temporada chave para um novo grande vilão, para um novo grande arco. Eu acho que essa temporada, porque a gente vê esse primeiro episódio trabalhando um engrandecimento da ameaça do King. Então você vê o King sendo citado, o Loki com medo, assustado, falando, o rosto dele presente em tudo quanto é coisa. E isso me até surpreendeu, o rosto do Jonathan Majors está bem presente, ele se envolveu numa polêmica recente, né? Tipo assim, e aí ficou aquela, será que o Jonathan Majors vai continuar na Marvel ou não? Será que eles vão cortar o contrato ou não? A polêmica ainda não se fechou, a polêmica ainda está em aberto, e ainda assim, o rosto dele apareceu bastante nesse episódio. Então, não sei, né? Vamos ver aí. Mas eles estão trabalhando essa grande ameaça um pouco melhor agora. Primeiro, essa grande ameaça ela apareceu na primeira temporada de Loki. O cara morreu. Lá, a Sylvie acabou com o maluco. Aí a gente vê a ameaça do King aparecendo de novo em Homem-Formiga, o Quantum Mania lá, que foi ridículo. Tipo assim, mano, o cara foi acabado por formigas, tá ligado? Não tem sentido uma grande ameaça daquela ser morta por formigas, mano. E aí foi, um outro fiasco.
E aqui parece que eles têm na mão a possibilidade de fazer o Kang uma grande ameaça novamente. De fazer o Kang realmente ser essa ameaça e ser esse novo grande vilão da Marvel pro próximo arco. Então, eu acho que tem tudo pra dar certo, sabe? E esse primeiro episódio motivou e pode ser um bom motor pra dar certo. Pra mim, é o auge do episódio, sabe? Pra mim, o auge do episódio é quando eles estão conversando lá com o Obi, com o Ke-Huy Quan. Estão lá conversando lá, e aí o Loki, e aí o Loki tem um glitch e vai pro passado. E aí, enquanto ele tá no passado, ele conversa com o Ke-Huy Quan, e aí ele vai aprendendo coisas e tal, e aí o Ouroboros vai lembrando lá na frente de tudo que eles estavam conversando antes. Tipo, à medida que o Loki ia conversando com ele e as coisas iam acontecendo, ele ia se lembrando, ia falando, nossa, é verdade, não, tá aqui, pá. Isso pra mim foi fantástico, é o ponto alto da série, é influência de várias coisas, inclusive de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, nessa série, de várias mitologias criadas já por outras produções de viagem no tempo sendo refletida aqui, e eles fizeram isso de uma maneira fantástica, divertida, e eu acho que nessa parte não perdeu a mão na piada, não perdeu a mão no humor, em deixar a situação mais leve, sabe? Eu acho que em outros momentos eles poderiam ter tratado com mais seriedade do que foi tratado, mas nesse momento eu acho que, mano, é o ponto alto da série, porque foi perfeitamente escrito, perfeitamente feito. E, mais uma vez, é por isso que eu falo que o Ke-Huy Quan foi o ponto-chave, o ponto alto da série. Até porque o personagem dele leva o nome do episódio, né? Então, naturalmente, ele seria uma peça central e fundamental nesse episódio. E foi. Pra todo desenrolar, pra toda a movimentação da história, foi. E, como eu disse no começo, pô, o Loki parece tá de volta mesmo, sabe? Não que tenha sido ruim o Loki da primeira temporada de Loki, mas o Loki da primeira temporada, ele era um Loki que tava muito à mercê da situação. Ele era um Loki que não tava sabendo exatamente o que estava ocorrendo, ele era um cara que não tava muito confortável com tudo que estava acontecendo, não era ele que movia a série dele. Era a Sylvie, e tanto é que o arco da Sylvie foi muito grande. E a Sylvie foi esse Loki. Mas aqui não, aqui aparentemente o Loki, ele voltou a ser o Deus da Trapaça. Ele voltou a ser aquele cara manipulador que tem a situação em controle. Então, mesmo que as coisas estejam acontecendo de uma maneira bizarra, aparentemente ele está voltando a ter o controle das coisas e encarar com mais confiança situações e falar, não, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, vamos que vai dar certo. E vai, e faz, se precisa enganar um, ele engana, se precisa enganar outro, ele engana, se precisa mudar o rosto, se precisa fazer algum tipo de magia, ele faz, e parece que ele tá de volta nesse sentido de ser o Deus da Trapaça novamente, como a gente conheceu ele em outras produções aí da Marvel. Esse era o meu maior medo em relação a essa temporada. O quê? O Loki continua sendo uma tentativa de mocinho da Marvel quando ele é só o Deus da Trapaça. Eu queria que ele voltasse mesmo a conseguir essa posição dele normal e convencer a gente disso. Não só falar que ele fez isso, mas mostrar pra gente ele fazendo as manipulações. Eu quero ver o Loki e não saber se ele tá certo ou errado. Eu quero ter essa sensação com ele, sabe? E enquanto ele não me passa isso, ele não é o Loki. Enquanto eu assisto, eu fico, mano, será que é isso mesmo? Porque se ele tá me convencendo de que ele tá certo, de certa forma, então... E se ele mostrar que depois, de certa forma, aquilo era Twister, né? Pra mim, isso é o Loki. Essa é a genialidade dele. Que foi o que a Sylvie fez na outra temporada. Que foi basicamente isso. Ela se tornou o Loki e ele deixou de ser o Loki. A gente trabalhou com a ideia de variantes na outra temporada, em que todas as variantes eram Loki, menos o Loki era o Loki, né? Sim. Então, tipo assim, mais uma vez, não que eu tenha achado ruim, foi um ponto-chave pra construção do personagem. Achei a primeira temporada de Loki fantástica. Foi um ponto-chave pra construção do personagem, mas não dava pra isso se estender até essa temporada. E aparentemente os roteiristas, eles entenderam isso e não deixou isso se estender até essa temporada. E agora eles começaram a trabalhar um Loki
que já sabe quem é a TVA, que já sabe o que é viagem no tempo, que já sabe tudo o que tá acontecendo e agora vai poder manipular tudo e fazer tudo do jeito dele e como ele quer. E o que será que ele quer? Aí que é o grande ponto. O que será que o Loki quer? Aparentemente ele quer ajudar, mas não se sabe se é realmente isso que ele quer. Não E você sei. acha que ele tá fazendo isso sozinho? Não sei. E a cena pós-crédito? O que você achou da cena pós-crédito? Eu fiquei pensando se ela ia aparecer mesmo. Eu também. Eles fizeram referência a ela durante o episódio, Falaram dela. mas ela não tinha aparecido ainda. E ele falou dela até com a sensação de ainda apego emocional a ela, né? Sim. Então, por isso que eu pensei, será que eles não estão juntos aí de certa forma? E aquela cena que ela vive ali em Oklahoma, inclusive depois eu fiquei sabendo que Oklahoma é justamente aonde vai se tornar a nova Asgard. Então depois que tem o Ragnarok lá, a nova Asgard é em Oklahoma. Talvez seja por isso aí que eles tenham jogado ela ali em Oklahoma. Tudo bem que era em 1982. Era bem antes, mas talvez seja essa a coincidência. Não a coincidência, né? Mas o motivo dela estar em Oklahoma. Ele começa a olhar assim, mano, tipo, onde é que eu tô? E a menina pergunta pra ele que lanche que ele vai querer. Big Mac, Quarter Pound, o filé alguma coisa lá. Então... E aí ela olha... E aí tem uma parada um pouco mais séria, um pouco mais profunda ali no olhar dela. E aí quando ela olha pro pessoal ali nas mesas, conversando, felizes, aparentemente ela tem um sentimento de, pô, eu quero isso pra mim. É isso que eu quero. Tanto é que aí tem uma fala de duplo sentido dela. Quando a moça pergunta qual lanche ela vai querer, ele dá várias opções e ela tá olhando pra tudo lá, ela fala, eu quero provar tudo. Eu quero tudo. E aí dá aquela sensação de que, mano, ela quer viver uma parada que ela não conseguiu viver ainda. Que é de ter uma família, de ser feliz, de sabe, de settle down mesmo. De acalmar tudo. E, mano, sentar e ter uma boa refeição com alguém, trocar uma ideia legal sem se preocupar com muita coisa. Então, aparentemente, é isso que ela quer. E é o que todos nós queremos, não é mesmo? Quem não quer acalmar um pouquinho a vida, sentar e comer um lanchinho assim, sem se preocupar com nada. Só dar uma risadinha boa e mais nada. Pô, tá maluco. Numa nota de 0 a 10. Eu sou muito ruim nisso, você sabe. Mas você gostou? Eu gostei do episódio. Gostou mesmo? Gostei. Tá com esperança? Tô com esperança e acho que pode ter um bom ritmo se ele fisgar bem, porque eu acho que na primeira temporada teve umas horas que ele perdia um pouco o ritmo. E aí eu acho que essa segunda temporada eu acho que dá pra manter, porque tá bem frenético, parece que é mais desesperador, assim. Sim, não, Porque antes você tava descobrindo, então era mais lento. Aí agora é o tempo inteiro alguma coisa acontecendo, algum personagem aparecendo e trazendo mais a sensação de emergência daquilo, né? Que nem a cena da mesa lá com o pessoal. Então acho que tem isso, assim, de ser mais dinâmico. Eu acho que trouxe um equilíbrio muito bom entre ação e diálogo. Sabe? Esse episódio trouxe um equilíbrio muito excelente. Começa numa ação frenética, mano. O Loki fugindo, mano. Cai no carro, pá, bate, tá fugindo. É fuga. E aí quando vai chegando o ponto em que aquela ação constante vai se tornar algo demais, vai ser excessivo, e aí vem diálogo. E aí quando o diálogo vai começar a se tornar excessivo, entra um pouco de ação. Entra, o bagulho que eles precisam fazer lá, que ele precisa, se obliterar lá, senão o cara vai perder a pele. E aí, tem um equilíbrio muito legal entre ação e diálogo e desenrola. Eu acho que o mais importante aqui, porque é algo que me fez deixar de assistir, eu parei de assistir Invasão Secreta, porque você assistia episódio a episódio e as coisas pareciam não ir pra frente. Parecia não se desenrolar nada. Parece que nada caminhava, o plot não caminhava. E aqui não. Aqui parece que o plot caminha, você tem o desenrolar das coisas, tem o desenrolar da história, eles saem de um ponto e chegam em algum lugar no final do episódio, mesmo que tenha pontas soltas ainda. Eles caminharam, eles progrediram.
na jornada, sabe? Então eu acho que isso é muito importante, apesar de toda ação, eles conseguirem diálogo suficiente para progredir em tudo isso. Então, pra mim, se eu fosse dar uma nota, 8,5. 8,5, não, mano, eu seria muito chato se eu desse 8,5. Eu daria 9. 9zinho de 10. Eu gostei bastante do episódio. Gostei bastante. Só não dou 10 porque foi o que eu falei. Acho que poderia ter tratado com o peso e com a seriedade os problemas que tinham da forma que deveria ser tratado. Mas é isso. Se você concorda comigo, discorda de mim, da Tati, mano, coloca nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal e acompanha porque talvez a gente continue fazendo isso aí, falando sobre os episódios de Loki nas próximas vezes aí, beleza? Semana que vem estamos de volta. Um beijo. Vídeo toda semana, hein? Compartilha, manda pra geral. Falou!